Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. E começamos num completo mar de rosas, né? Nossos meninos tomando café juntos, lindos, brilhavam, pareciam que estavam fazendo comercial de margarina. Um comendo da boca do outro, falando sobre o apartamento que eles vão escolher, né? A casa nova que eles vão escolher para morar juntos. Um sonho, gente, um sonho. Mas, né, como o que é bom não dura muito, especialmente nos BLs, a gente teve notícias das benditas fotos. Alguém divulgou novamente, né, deixando o Akin em uma situação bem complexa de novo. Ele fica bastante chateado com a situação, ele vai falar sobre isso com o Jade, e aí ele fala, não é possível, né, a Sigma não faria isso. Aliás, por que eles fariam uma coisa dessa, se realmente tiverem feito? E aí o Jade fala pra ele, eu acho que eles fizeram isso para proteger o Jin, para te pressionar a falar que não era o Jin e você ficasse com a responsabilidade de assumir isso e eles protegessem efetivamente o artista deles. E assim, gente, conforme a gente viu na série, realmente foi a Sigma que estava envolvida nisso, né? Eles forneceram as fotos para esse cara dessa revista e eles fizeram a divulgação de forma estratégica, né? Eles deixaram a outra pessoa bem borrada, né, que era o Jin, e deixaram a parte onde o Akin aparece um pouco mais evidente, para que as pessoas justamente especulassem que era o Akin. O que deixou ele numa situação bem difícil, né? Vários patrocinadores retiraram propostas, né? Projetos foram congelados ou cancelados, incluindo a Lenda dos Gêmeos, né? Que teve que ficar em stand-by por um tempo, né? Sabe Deus por quanto tempo. E nisso o Akin chama o Jin pra conversar. E o Jin corre, né, pro apartamento dele e fala, por que você não me atendeu, né? Por que você não me respondeu as mensagens e tal? Você tá bem? O que tá acontecendo e tal? Eu tô aqui, né? Você não tá sozinho. E aí o Akin começa a conversar com ele de uma forma bastante fria, né? Nessa hora eu já falei, pronto, né? Lá vem pedrada, meu senhor. E não teve outra, né? O Akin usou os dons de ator que ele tem, que são ótimos, pra fingir que ele era frio, pra falar que ele não se importava com o Jin, pra falar que ele nunca pensou em levar o Jin a sério. E o Jin foi começando a murchar. E aí ele falou, eu quero terminar. Nisso o Jin começou a chorar muito. E ele falou, como assim terminar? Por que você tá falando isso? Ele falou, não adianta a gente insistir nisso. Se não for agora, vai ser depois. Então é melhor a gente terminar agora. Só que antes da gente terminar, a gente vai ficar junto uma última vez. Aí eu pensei comigo, bom, ele quer terminar, porque ele quer preservar o Jin e tudo mais, mas ele tá justamente dizendo que não se importa. Se ele não se importa, por que era necessário uma despedida, né? O próprio ator não conseguiu se provar nesse ponto da conversa, mas enfim, eles estavam muito chateados e emotivos nesse momento para pensar em questões de lógica, mas beleza. E aí eles foram lá, né, eles começaram a se beijar, a se pegar e tal, e aí o Akin joga ali na cama e o Jin fala pra ele, eu importo tão pouco assim pra você? E aí o Akin fala, você nunca significou nada. E aí o Jin fica com mais raiva ainda, né, mais triste ainda. E ele, né, fala, beleza, é isso que você quer, então eu vou te dar. E aí ele começa, né, continua lá, fazendo as funções dele, né, continua beijando, fazendo tudo e tal. Pega ele, né, da melhor forma que ele pode e tudo mais. E em dado momento, ali no meio da ação, o Akin, ele começa a chorar. Ai, gente, eu chorei junto com ele, eu não aguentei. Não aguentei. Assim, eu sei, né, ele achava que ele tava fazendo um bem pro Jin e tal, que ele tava protegendo ele e a carreira dele, mas a que custo, né? E assim, eles se amam e tal, e o melhor que eles tinham a fazer era conversar sobre isso e pensar numa solução juntos, né? Não fazer isso, mas ele achava que a solução era essa e foi isso que aconteceu. Eles fizeram tudo lá, ele deixou o Jin, né, em teoria dormindo, pegou o colar, devolveu, deixou na mesa, ligou pro cara da revista e falou, beleza, eu topo o que você me propôs, que o cara propôs pra ele. Pra eu não divulgar fotos em que rostos apareçam, inclusive o rosto que você não quer que apareça, que é o do Jin, eu quero que você me dê coisas mais picantes. E ele ligou pro cara falando que topava e foi embora, e ele disse, adeus Jin, adeus Jun. E nesse momento a câmera vai pro Jin, né, deitado, virado pra parede, e o Jin tá chorando, e eu chorei com ele também. Ai, que desgraça, mas enfim.
E aí a gente entra numa sequência de chorume, né? O Jin, ele começa a fazer par com aquela Judy, né? Ele vira o Judy Boy da vez. E eu olhei aquilo e falei, gente, essa desgrama é marketing, né? Pelo amor de Deus, eu só conseguia pensar nisso. Tem até uma vez em que eles se encontram no elevador, né? Ele, a Judy e o Akin. E a Judy faz questão de dar um beijo nele. O Akin fica meio abalado com aquilo. E aí o Jin, ele volta pro elevador, chega bem perto dele, fica um tempo perto dele. E aí ele fala assim pra ele, você achou mesmo que eu ia fazer alguma coisa? Bate no elevador e sai. E o Akin, ele fica bastante balançado com aquilo. E ele tava indo encontrar o tal cara da revista. Nisso, o Jade intercepta ele e fala pra ele, você tá indo resolver as coisas sozinho de novo? Não vai fazer isso. Fica aí. A gente vai dar um jeito de resolver isso juntos. Nisso, quem tá dando uma entrevista nesse momento é o Jin junto com a Judy. E aí, eles começam a falar sobre as tais fotos. E o Jin, junto com a Judy, afirma que quem estavam nas fotos eram ele e ela, que eles estavam fazendo uma sessão de fotos para uma série. E aí, nessa hora, eu fiquei confusa, pensando em como raios isso colou, mas a série se apoiou no fato deles terem divulgado fotos borradas e de alguns traços da Judy poderem lembrar alguns traços do Akin, e a galera comprou o barulho, gente, eles acreditaram. E aí nisso, o Akin viu o que ele fez, né? E o Jade abraça ele nesse momento e fala pra ele, viu? Eu falei pra você que a gente ia resolver juntos. No fim das contas, o nosso Akin Boy, o Jin, estava o tempo todo trabalhando com o Jade e com a Judy para ajudar o Akin. Então ele estava esse tempo todo preparando o terreno para conseguir convencer as pessoas de que o Akin não teria nada a ver com isso e para que eles pudessem continuar o relacionamento deles e que o Akin pudesse recuperar a carreira dele. E gente, nesse momento eu fiquei muito orgulhosa do Jin, muito feliz com o Jade também por ele ter ajudado, né? A Judy também ajudou, mas ela falou que ela ajudou porque ela queria ajudar e porque ela também queria o hype, porque afinal de contas foi bom pra ela falar pra galera que ela tava fazendo um chip com o Jin, que era o garoto do momento, logo ela também se beneficiou. E aí ele devolve o anel pra ela, agradecendo e tudo, né? E aí ela fala, olha, quando você quiser usar o anel de verdade, fica à vontade, tá? É só me avisar. E aí o Akin chega por trás deles e fala assim, ele não precisa mais esperar. Ele pega um anel do bolso, coloca no dedo do Jin e fala, vamos embora, Jun. E eu amei, gente. Chorei nessa hora também. Aí a série mostra uns meses antes o Akin tentando tirar a medida do anelar do Jin. Ele faz isso enquanto ele tá dormindo, né? Ele mete com a própria mão, circula o formato e guarda o papel no bolso. E aí, sobre o anel, nesse episódio, o Akin, ele encontrou o agente dele em casa, né? Com a esposa e tal. E essa conversa, ela foi muito determinante para como o Akin passou a enxergar o relacionamento dele com o Jin. Porque uma das coisas que eles falam para ele é o seguinte, que usar o anel não é para você mostrar para as pessoas. O anel, ele é um lembrete pro casal, um lembrete do compromisso de vocês, que vocês vão compartilhar muitas coisas boas juntos, mas que vocês vão essencialmente dividir o peso da vida de vocês juntos. E aí o Akin fica bastante pensativo sobre isso e faz todo sentido, gente. É exatamente isso mesmo. O compromisso é um com o outro, né? E um para o outro. E aí ele entendeu isso e por isso que ele achou importante entregar o anel. E aí uma outra coisa que eu queria falar também é que quando ele se despede, né, do Jin/Jun, ele deixa o colar ali, né, da cabeceira. Logo, eu fiquei sem entender como que ele ainda estava usando o colar depois desse ocorrido. Aí eu não sei se ele fez outro ou se isso foi uma falha de continuidade, o que foi. Enfim, se alguém souber e quiser falar aí nos comentários, estamos aí aceitando. Mas beleza, isso é só um detalhe, né? No fim das contas, o episódio começou o puro suco da desgraça, né? E terminou cheio de esperança. Realmente fui surpreendida pelo final e eu amei. Eu tô com boas perspectivas pro próximo episódio. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos. Abraços!